Mas vamos com a polêmica do dia? Uma frase do presidente do Brasil causou um mal-estar internacional. Lula comparou operações de Israel em Gaza com o Holocausto. Isso aconteceu em uma coletiva na Etiópia, antes de embarcar para o Brasil. O presidente afirmou que o que acontece hoje com o povo palestino só existiu na história quando Adolf Hitler resolveu matar os judeus. Benjamin Netanyahu reagiu, dizendo que Lula cruzou a linha vermelha ao comparar ações em Gaza ao extermínio de judeus. Disse também que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves e decidiu convocar o embaixador brasileiro em Israel para dar uma dura conversa de repreensão. Muitas novidades. Agora há pouco a gente teve a manifestação também do Estado de Israel considerando o presidente Lula persona non grata e diz que só vai voltar atrás se tiver uma retratação. A gente separou para vocês exatamente a fala que gerou toda essa polêmica, a gente vai acompanhar agora. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Tá aí essa fala polêmica do presidente Lula que compara o que está acontecendo em Israel, a reação israelense na faixa de Gaza, ao Holocausto, polêmica internacional. Mano Ferreira. Bom dia, Koba. Olha, essa é daquelas situações que, infelizmente, faz com que todo brasileiro se sinta envergonhado. Porque é uma fala completamente descabida. Comparar qualquer coisa com o Holocausto é um erro. O Holocausto foi um projeto de eliminação de uma etnia, do povo judeu. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em Gaza. Em Gaza, Israel está se defendendo após o maior ataque terrorista contra judeus desde justamente o Holocausto. No Holocausto, o projeto de extermínio do povo judeu teve centro de trabalho forçados, campos de concentração, teve câmara de gás para matar os judeus. Ou seja, é algo completamente descabido, qualquer tipo de comparação. Essa atitude acaba revelando, no fim das contas, uma minimização daquilo que foi a gravidade, o horror, o absoluto horror que foi o Holocausto. Tem uma pensadora judia muito importante do século XX chamada Hannah Arendt, que dizia que o Holocausto só se tornou possível porque, além daqueles do horror, daqueles que queriam o mal conscientemente, houve também aqueles que banalizaram o mal. Infelizmente, essa fala do presidente Lula acaba se conectando com esse pensamento da Hannah Arendt. O Lula, ao minimizar o Holocausto de forma absolutamente irresponsável, banaliza o mal. E isso é muito grave, é algo que envergonha a diplomacia brasileira. Ô Felipe, muito se viu uma crítica no governo anterior a respeito das relações internacionais do Brasil, né? De que o Brasil teria perdido relevância internacionalmente. Agora, diante dessa fala, a gente vê a declaração do Estado de Israel de que o presidente Lula é persona non grata. Isso gera impactos diplomáticos gigantescos, até porque Israel é muito querido por alguns países na diplomacia internacional, a exemplo dos Estados Unidos. Como é que você vê essa situação agora do Brasil? Eu vejo com uma tristeza, né? É lamentável a declaração do Lula, não é? Lula errou, mais do que errou, né? Fez uma declaração completamente criminosa, no meu entendimento. Eu acho que é legítimo você criticar a atuação de Israel em relação ao Hamas, né? É bom lembrar que a guerra gerou mais de 30 mil mortes de civis, a maioria mulheres, a maioria crianças, fez com que 1 milhão de pessoas na Palestina tivessem que sair da sua casa, considerando a população da Palestina de cerca de 4 milhões de pessoas, ou seja, 25% das pessoas tiveram que sair das suas residências. Então é legítimo, na minha opinião, você, de certa forma, criticar a atuação de Israel em relação à guerra contra o Hamas. Mas não dá para você comparar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza com a morte
e o genocídio de 6 milhões de judeus que morreram de modo industrial, né? Morreram de modo criminoso por conta do nazismo do Hitler, né? Então infelizmente, essa declaração do Lula é mais do que um equívoco. Na minha opinião, realmente dá para você comparar o que Lula falou como um ato antissemita, não é? Infelizmente, Koba, respondendo a tua pergunta, o governo Lula, PT, se coloca como a volta do protagonismo do Brasil nas relações internacionais, mas essa declaração do Lula e a declaração também do Netanyahu colocando o Lula como persona não grata faz com que a diplomacia do Brasil fique atrás, infelizmente, da porca diplomacia do governo Bolsonaro, não é? Eu não sei, o Lula deveria, via público, deveria realmente se manifestar, deveria pedir desculpas a todos os judeus que foram agredidos com essa declaração, não é? É impressionante como o Lula, ele, ao mesmo tempo, como ele faz essa declaração, ele não consegue olhar para a Venezuela e declarar que a Venezuela é uma ditadura, ele não consegue se colocar contra a Rússia e o Putin em relação à guerra da Ucrânia, ele não consegue também se colocar contra diversas atrocidades que ocorrem em países do mundo, não é? E quando ele iguala, e tem um ponto importante para terminar, não é? Quando ele iguala, aí eu concordo com o Mano, quando ele iguala o que está acontecendo na faixa de Gaza com o nazismo e com o Holocausto, não é? Ele banaliza realmente o mal, ele banaliza o termo do nazismo, não é? Ele fala que nunca houve na história algo nesse sentido, quando toda a guerra que ocorre no mundo todo gerou morte de milhões de pessoas. Estados Unidos, por exemplo, quando invadiu o Iraque, causou a morte de milhares de pessoas. Ou seja, não dá para comparar, são termos incomparáveis, e esse termo que o Lula utilizou me fez ficar envergonhado da declaração do nosso presidente. Ô, Palumbo, o governo de Israel está dizendo que o Lula é persona não grata até que se retrate, até que volte atrás, dê uma declaração se retratando. Você acredita que haja, portanto, agora uma pressão para que o presidente volte e recalcule a rota, reconsidere a sua afirmação? Delegado Palumbo. Bom, o Lula ele é muito mal assessorado, né? Não pode deixar ele falando, porque ele fala besteira, não é a primeira vez e não será a última. Ele já falou muita bobagem não, né? Muitos atos. Isso eu concordo com o PP, pode ser até considerado como um crime o que ele fez. Raramente eu concordo com o PP, eu acho que o Carnaval fez até bem para ele. E o Mano tem toda a razão. Ele envergonha os brasileiros com uma frase absurda como essa. Né? Não é a primeira vez, não vai ser a última. Num passado bem recente, ele falou que resolveria o problema da guerra tomando uma cervejinha. Acho que a maioria dos brasileiros se lembra disso. E a pergunta que eu faço, o que o Brasil ganha com uma declaração absurda como essa? Comparar o que está acontecendo com o Holocausto. É uma coisa absurda, é surreal. É inacreditável que um presidente, um chefe de Estado, cometa um erro como esse. Absurdo, inaceitável. E eu espero, sinceramente, que ele se retrate dessa aberração que ele falou aí. Coronel Camilo, está aqui para falar com a gente sobre outros assuntos, mas eu quero aproveitar sua presença aqui, te ouvir também, principalmente porque isso está gerando muita polêmica, porque mexe com algo do sentimento dos judeus. Quando você fala de um holocausto, você traz à memória, inevitavelmente, a imagem de diversas pessoas, diversas não, milhões de judeus que foram mortos, famílias que tiveram que se locomover e migrar de um país para o outro pela necessidade, não por vontade própria, mas para fugir da morte, muitas vezes. Então é uma ferida que, de alguma maneira, é reaberta sempre que há alguma comparação com o que foi o Holocausto. E aí, na linha do que disseram os colegas, haveria, na visão da comunidade judaica, uma banalização do Holocausto. Porque se tudo é um genocídio, se tudo é um Holocausto, nada é, na verdade, né? Porque na ocasião, o que se pretendia era exterminar um povo inteiro. Então, isso mexe com o sentimento do judeu, você concorda? Concordo totalmente. E bem-vindo, viu? Uma honra ter você aqui com a gente. É isso. Bom dia a todos. Eu vou na mesma linha dos nossos amigos aqui. Eu acho que foi uma fala extremamente infeliz, né? Eu tenho... Na vida de caserna, a gente fala que quanto mais o comandante sobe, quanto mais autoridade ele tem, mais ele tem que tomar cuidado com
com o que ele fala. Porque o que ele fala é o reflexo lá na ponta da linha, né? Como dizem por aí, a tropa é reflexo do comandante. E quando a gente tem um presidente que não toma muito cuidado com as suas palavras, ele comete esse tipo de erro. É o tipo de erro da cervejinha que vai resolver, né? Pessoas que estão num tremendo de um problema lá na Europa e vai um presidente aqui, né, que está de fora, num país abençoado por Deus, que não sabe, não viveu o que é uma guerra, não viveu, né, o terror, com todas as guerras todo mundo perde, não tem guerra que alguém ganhe, a guerra todo mundo perde, e vai e se manifesta lá atrás da cervejinha. Agora, mais uma vez, de forma muito infeliz, faz essa comparação que é incabível, totalmente incabível, né? Não tem parâmetro. Se tem algum excesso, se tem algum problema para resolver, tem que sentar ali e resolver. E, de novo, talvez não seja alguém tão longe ou talvez tivesse que ter mais chefes de Estado discutindo a questão para chegar numa conclusão do que fazer para melhorar tudo que está acontecendo lá. Né? Não só lá, como na Ucrânia, nós devemos trabalhar pela paz. Mas essas falas, de novo, não contribuem, prejudicam, na minha visão, o país, né? Prejudicam o Brasil. Devemos, sim, melhorar, trabalhar cada vez mais, dialogando com os países, sim, mas sempre procurando ajudar. E tem outras formas que não usar, né, uma comparação tão infeliz, volto a insistir, como essa. Inclusive, teve uma reação na comunidade judaica brasileira, a CONIB fez manifestações duríssimas a respeito disso e várias outras entidades se associando a essa manifestação da comunidade judaica. Agora, a pergunta é a seguinte: o Palumo disse que o presidente é mal assessorado quando ele fala algo como o que falou. A pergunta é, será que ele é mal assessorado ou será que ele não ouve assessoria? Acho que ele não ouve ninguém. Porque tem isso também, né? Às vezes tem lá um emaranhado de informações, de dicas, de direcionamento, tá brifado, mas é o presidente da República, né? Ele pega o microfone e vai falando de improviso, né, mano? Eu diria, Koba, que nesse caso, certamente a culpa não é do Itamaraty. O corpo diplomático profissional brasileiro tem uma reputação internacional, é exemplo de excelência para a diplomacia em todo o mundo. O Brasil tem uma tradição de realizar uma diplomacia baseada nos direitos humanos, na defesa da democracia. E essa fala do presidente Lula, na minha visão, é resultado do improviso e, no momento em que, no improviso, o presidente acaba trazendo uma fala tão infeliz assim, é porque ele acaba revelando aquilo que ele de fato pensa sem os filtros da assessoria. E isso torna a situação ainda mais grave. E eu quero chamar a atenção para um efeito prático da fala do presidente Lula. Porque a gente sabe que, no conflito, o presidente Lula não tem grande relevância. Mas no Brasil ele tem. E o efeito prático de uma fala como essa, no Brasil, é o aumento do antissemitismo. E isso precisa ser dito com todas as letras. O presidente Lula precisa ser cobrado para que se retrate. Caso contrário, ele acabará sendo alguém que acaba influenciando, estimulando comportamentos antissemitas, que são inadmissíveis num país como o Brasil. Ô Pepe, eu não sei se você viu aquele vídeo lá numa loja em que uma mulher judia é atacada por uma extremista, atacando ela, chamando ela de sionista, de que ela mata crianças, enfim. Um claro exemplo de antissemitismo no Brasil. Às vezes isso é aumentado, isso ganha proporção à medida em que a gente vê repercussões como essas, né? Não, certamente, certamente. E o Brasil, que se gaba por ser um país pacífico, um país em que as pessoas das mais diferentes matrizes ideológicas e religiosas conseguem conviver harmonicamente entre si, a gente vê o número de antissemitismo crescendo no Brasil. E essa declaração do Lula, com toda certeza, ressoa ainda mais nesse cenário, né? Fazendo que as pessoas tenham algum tipo de arma ainda mais forte contra os judeus. Então, por esse motivo também, como bem colocou o Mano, nós temos que nos posicionar completamente ao contrário dessa postura e dessa declaração do presidente Lula. Não dá para você, de forma alguma, querer equiparar
qualquer evento que ocorreu no mundo com o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. Isso é um absurdo. E o Mano foi feliz numa fala dele que eu queria ressaltar também, não é? Com certeza, o Lula falou de improviso, e isso independe de qualquer tipo de assessoria. E existe um psicanalista alemão, né, Lacan, que fala que as palavras que você usa manifesta o que você fala no teu inconsciente. Então, o fato dele falar esse tipo de coisa, que o ataque de Israel ao Hamas e à Palestina seria algo parecido com o nazismo, significa que ele de fato acredita nisso, né? E isso que é o problemático da situação. Palumbo. Num país onde as pessoas já estão se agredindo o tempo todo nas redes sociais, nas ruas, eu faço o mesmo questionamento. O que o brasileiro ganha com uma declaração dessa? O que o Brasil ganha com uma declaração dessa? Só fomenta o ódio, não vai ganhar absolutamente nada com isso. E eu tenho certeza absoluta que ele tem uma boa assessoria, mas ele não escuta absolutamente ninguém.